Olá para você que acompanha a nossa programação. Começa agora o Pix Notícias. Confira o que a nossa equipe preparou para você ficar bem informado. Cortejo encantado emana magia natalina. Gravatal aposta no lúdico e transborda sorrisos de moradores e turistas que visitam a cidade. Garopaba bordada à mão do alvorecer ao anoitecer. Arte inédita foi criada por 10 bordadeiras em homenagem ao aniversário da cidade. Conversão de veículos a combustão para elétricos. O setor deve movimentar mais de 50 bilhões de reais. Direto de Nazaré, Luizinho traz os detalhes da terceira semana no Everest do Oceano. Tem entrevista exclusiva com o prefeito de Garopaba, Júnior de Abreu Bento. E você vai ver ainda, Garopaba 60 anos de armação baleeira a município. Uma história de mais de 200 anos. Moradores que conheceram a Garopaba do século passado contam um pouco desta maravilha do litoral catarinense. Estas e outras informações agora no Pix Notícias. Olá, obrigado pela companhia. O governo de Santa Catarina iniciou recentemente os estudos sobre a desestatização dos portos catarinenses. Uma audiência pública realizada em Imbituba debateu o assunto e a população se mostrou contrária à medida. A Assembleia Legislativa realizou mais 2 audiências públicas sobre a desestatização dos portos catarinenses. A maioria dos participantes foi contrária à mudança do atual modelo de gestão do Porto de Imbituba e uma possível privatização. A Câmara de Vereadores do município já aprovou moção contra a desestatização. Nós já aprovamos nessa casa, por maioria absoluta dos vereadores, uma moção ao governo do estado contrário à desestatização ou privatização do Porto de Imbituba. Que a gente entende, né, que o Porto hoje fomenta a economia local, né, importantíssimo assim, para os nossos trabalhadores da nossa cidade, um porto que dá lucro, né, um porto rentável. Em 2020 teve um lucro de 10 milhões de reais. Qual é a empresa pública e com controle público consegue dar um lucro desse? Empregados do Porto de Imbituba, empresários, sindicalistas e os moradores se manifestaram durante a audiência. Eles estão dizendo que privatizar vai dar emprego. Não vai dar emprego, vai tirar emprego. Porque ali tem muita gente, né, que vieram lá de fora e botaram os seus filhos aqui, compraram aqui e estão ali dentro. Esse pessoal que estão pegando o porto agora, quem garante que esses pessoal vão ficar ali? Que eles privatizando não vão tirar eles? Os participantes também demonstraram preocupação com a possível privatização do porto e seus impactos na economia e no orçamento público do município e defenderam o atual modelo de gestão. A população em si enseja que o município traga a gestão para si e não privatize. Hoje a grande importância dentro do município é o nosso porto. É o coração de São Francisco do Sul, é o porto. O munícipe precisa da atividade portuária. E isso está às claras que a privatização para dentro do porto de São Francisco do Sul, como os demais portos catarinenses, não seria a melhor coisa a se fazer nesse momento. Nós entendemos que pela gravidade da situação e dos impactos que podem surgir, o estudo deve ser minucioso, deve ser demorado e garantindo principalmente a segurança jurídica que já existe no modelo atual. O modelo atual é o mesmo modelo utilizado no mundo inteiro, independente dos países, né, nos maiores portos do mundo. Então, não somos contrários a um novo modelo que ainda não foi testado, né? Concordamos com a ideia de manter um modelo que está sendo testado e aprovado em todo o mundo, não só no Brasil.
O deputado Vonei Weber é o presidente da comissão mista criada pela Assembleia para discutir a desestatização dos portos. Ele explica quais serão os próximos passos da comissão. Além da elaboração do relatório, ele quer buscar informações sobre outros modelos de gestão portuária pelo mundo, como é o caso de Barcelona, na Espanha. Eu tenho visitado todos os portos de Santa Catarina, assim como visitei mais alguns portos do nosso país, mas também estou em contato com portos do mundo que não são privados, são do modelo que aqui temos, sendo ele parceria pública-privada, né? Que é o que tem aqui, que é o que tem em Bituba, que é o que tem em Itajaí, né? Então, tão logo eu estou conversando com o presidente da MIA Calvete, que é o presidente do Porto de Barcelona, um porto que tem múltiplas atividades no seu dia a dia e funciona muito bem, um grande porto que tem uma mundialmente reconhecido. Então é lógico, vamos ver da possibilidade de ele vir para cá, para conversarmos, para trazer o que eles têm de bom a trazer ao nosso conhecimento. A relatora da comissão mista, a deputada Adeluca, ainda aguarda informações para elaborar o relatório final. Vamos averiguar, vamos ver e tem que ter a melhor solução para o nosso povo, para a nossa gente. Doenças cardíacas, câncer de pulmão e AVC. A indústria automotiva não gostaria de estar associada a essas enfermidades, mas as agências de saúde se apoiam nas pesquisas científicas para relatar essa realidade inconveniente. A Assembleia Legislativa deu um passo importante na contribuição com a preservação do meio ambiente. Firmou parceria com outras instituições públicas para a conversão de veículos a combustão para elétricos. A apresentação de 2 modelos foi realizada no Parlamento Estadual. Para o deputado Mauro de Nadal, presidente da Alesc, a oportunidade reforça a importância de propagar políticas de energias renováveis. O deputado já defendeu matéria nesse sentido e que se tornou lei em Santa Catarina. Nós temos muito potencial a ser explorado, né? Um grande exemplo disso é a questão da captação da água da chuva, a energia fotovoltaica, que articulamos muito junto ao governo do estado para que Santa Catarina também tivesse a isenção nesse imposto para facilitar a colocação nas residências, e agora também chega o veículo, né, movido a energia. Então é esses passos que nós precisamos dar em consonância com o futuro, mas acima de tudo com a geração de oportunidades e a demonstração de que Santa Catarina pode muito mais. Desde 1850, o Brasil ocupa posição de destaque na produção de gases poluentes. Este ano foi considerado o 5º país que mais poluiu. A média nacional de emissão de CO2 do Brasil, em 2020, era de 10,2 toneladas brutas por cidadão. Diante desse problema, medidas para conter o avanço ganhou força e discussão. E a Assembleia Legislativa, em parceria com a Celesc e com o Instituto Federal de Santa Catarina, tem como objetivo realizar a conversão de veículos a combustão do serviço público. Uma tecnologia, uma inovação, ela precisa ter 3 fatores. Ela tem que ser eficiente, o carro elétrico é muito eficiente. Ele tem uma eficiência de 90%, enquanto o carro a combustão em torno de 20%. Né? Ela tem que ser uma tecnologia verde, ela tem que cuidar do planeta. O carro elétrico não emite nada, mas ela também tem que ser acessível à população. A intenção é que até 2060 o Brasil não tenha mais carros a combustão, apenas veículos elétricos. No entanto, os valores ainda são altos e dificultam o acesso. De acordo com os envolvidos no projeto, aqui em Santa Catarina, a parceria entre as instituições públicas deve popularizar a conversão. Para se ter uma ideia, no estado, o setor deve movimentar uma gama de negócios com valores que podem alcançar os 50 bilhões de reais. Esse projeto está vinculado ao Programa de Pesquisa e Desenvolvimento ANEEL, que incentiva muito a execução de projetos em rede. Né? A rede é quando você coloca diversos órgãos juntos em busca de uma solução. Então a parceria entre Celesc, IFSC, ANEEL, Assembleia Legislativa, com certeza vai culminar no sucesso desse projeto. Um projeto de lei de autoria do governo do estado que concede bolsas de estudos aos alunos regularmente matriculados em escolas do ensino médio da rede pública estadual, está em tramitação na Assembleia Legislativa e prevê a distribuição de até 60 mil bolsas por ano. Estimular alunos de baixa renda do ensino médio a permanecerem na escola
Esse é o objetivo de um projeto de lei de autoria do Governo do Estado que tramita na Assembleia Legislativa. De acordo com a proposta, o programa Bolsa Estudante pagará um auxílio de R$ 6.250 ao ano para alunos que estejam matriculados no ensino médio em escolas da rede estadual de ensino ou na educação de jovens e adultos. Ao todo, serão pagos R$ 568 divididos em 11 parcelas. Entre fevereiro e dezembro, o governo prevê a distribuição de pelo menos 60 mil bolsas por ano, um investimento de até 370 milhões de reais. A Secretaria Estadual de Educação argumenta que muitos jovens acabam deixando as salas de aula porque precisam trabalhar para ajudar em casa. Para ter direito ao benefício, a família do beneficiário precisa estar inscrito no CAD único e o aluno terá que ter até 75% de frequência nas aulas. A seleção será realizada todos os anos, seguindo critérios estabelecidos pelo governo do estado. O repasse do dinheiro será feito diretamente aos pais ou responsáveis, caso o aluno seja menor de 18 anos. Se o estudante tiver 18 anos ou mais, poderá receber diretamente o benefício. A expectativa é que o auxílio comece a ser pago já em 2022. O projeto tramita na Assembleia Legislativa desde novembro e está na Comissão de Constituição e Justiça e deverá passar pela análise da Comissão de Finanças e Tributação e, por último, na Comissão de Educação, Cultura e Desporto. O relator da matéria, o deputado José Milton Schaeffer, destacou a importância da proposta. Um número muito grande de estudantes que abandonam o ensino médio, muitas vezes por questões econômicas da própria família. E a ideia aqui realmente é para esse público que foi criado a educação, que foi criado o ensino, para poder transformar a vida de uma família com problemas sociais, que através da educação é a única chance, muitas vezes, que esse jovem terá de conquistar um outro espaço na sociedade, com mais dignidade, com mais condições. Em Santa Catarina, um projeto de lei busca a isenção de impostos em diversos medicamentos para o tratamento de doenças como o câncer e HIV, que têm um alto custo. O governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda, encaminhou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que trata da isenção de ICMS para diversos medicamentos. A proposta, que concede ou renova vários incentivos fiscais, abrange diferentes tipos de insulina, remédios para atrofia muscular espinhal e para fibrose cística. Também estarão isentos de imposto mais de 80 medicamentos destinados ao tratamento do câncer, além de 30 produtos intermediários destinados à fabricação de medicamentos utilizados pelos portadores do vírus HIV. As isenções de medicamentos são todas concedidas por convênios. Normalmente esses convênios têm prazo de validade. E anualmente o CONFAS renova, ele prorroga essas isenções desses medicamentos que são muito importantes para a população e que são de alto custo, né? Tem medicamentos, isenções que não são de alto custo, como aqueles medicamentos relacionados no nosso anexo 1, mas tem medicamentos para esclerose, medicamentos para AIDS, são medicamentos extremamente caros e que o contribuinte, para ter acesso, precisa de uma ajuda, né, do Estado, e o Estado praticamente anualmente, renova todas essas isenções. Por tratar de assuntos da natureza tributária, o projeto de lei será analisado apenas pela Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia, antes de ser votado em plenário. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina busca ajudar novos empreendedores. Isso acontece por meio de um projeto de lei que torna mais rápido e eficiente o processo de abertura de empresas. Mais rapidez e eficiência nos processos de abertura de empresas em Santa Catarina. A Comissão de Finanças aprovou um projeto de lei de autoria do Governo do Estado com esse objetivo. A matéria que segue para a Comissão de Trabalho foi relatada pelo deputado Coronel Mocelin. A intenção é alterar uma lei de 2013 que trata de normas e requisitos mínimos para a prevenção e segurança contra incêndio e pânico para imóveis considerados de baixo risco. O projeto adota, por exemplo, a autodeclaração. O que é isso? O engenheiro faz o projeto, ele informa o Corpo de Bombeiros que ele
fez de acordo com a norma preventiva contra incêndio e o Corpo de Bombeiros libera esse projeto através da declaração do engenheiro. É como se fosse, por exemplo, o CREA num projeto estrutural, quando ele assina um documento, que ele assina a responsabilidade técnica do engenheiro e o projeto é aprovado. Então isso vai fazer com que nós consigamos agilizar mais a liberação dos projetos preventivos contra incêndio e fazer com que a economia se desenvolva mais, agilize o desenvolvimento de emprego, de renda dentro do Estado. Na mesma reunião, os deputados aprovaram outros projetos do governo para organizar as finanças do Estado. Um deles autoriza a permissão de uso remunerado de espaços físicos de imóveis da administração pública estadual. Outro autoriza o governo do estado a formalizar um aditivo ao contrato de refinanciamento de dívidas com a União. No sul catarinense, a cidade de Gravatal tem levado a magia natalina de forma lúdica aos turistas. O Papai Noel está pelas ruas, levando alegria ao lado do cortejo encantado. O embalo natalino coloca magia por onde se materializa. Por aqui, a iluminação é uma verdadeira constelação. Não é uma nem duas estrelas guia. São várias para o bom velhinho não se perder e em Gravatal o trenó descer. O colorido dos pisca-piscas estão por toda parte, assim como as árvores repletas de bolas e laços de fita. E não são só os enfeites e a iluminação natalina que a gente encontra aqui em Gravatal. O município investiu em uma proposta mágica que encanta e proporciona sorrisos por onde passa. É o Cortejo Encantado, que veio direto do Polo Norte conversar com os moradores e turistas, lembrar sobre a importância de escrever as cartinhas de Natal. Trazer a mensagem que a cartinha tem muito poder, a gente não pode deixar morrer esse encantamento do Natal, porque assim a gente vai manter acesa a chama do Natal, a criança interna que tem dentro da gente. Mas afinal, quem é que faz parte do Cortejo Encantado? O meu nome é Colin e eu sou a guardiã das cartinhas. Eu recolho todas as cartinhas do Papai Noel e eu cuido para que as pessoas continuem escrevendo, realizando seus sonhos, acreditando nos seus sonhos. Esse é o Mac. Oi, eu sou o Mac. Eu cuido de todas as reinas do Papai Noel. Eu que faço com que ele viaje pelo mundo todo, senão ele não consegue, né? Ah, e tem ainda a Agnes, que é a decoradora do Papai Noel. Eu ajudo o Papai Noel a decorar todos os presentes, enfeitar a árvore de Natal, escolher as luzinhas para cada lugar, tudo com muito amor, porque isso tudo traz luz, traz amor, traz paz, faz renascer aquele calor, aquela chama que a gente tem em família, que é isso que a gente busca, o amor verdadeiro, a união, o carinho, a paz. É claro que o bom velhinho não podia faltar. Não esse aí de decoração, editor. O outro, de verdade. Moro no Polo Norte e essa época, faço a felicidade de todas as crianças. Viajo o mundo inteiro para entregar presentes e felicidade a todos. Feliz Natal! E ao som do sino natalino, o Cortejo Encantado e o Papai Noel passearam pelas galerias, lojas e ruas de Gravatal. Ao levar diversão e despertar sorrisos em todas as idades, encontraram a vovó Lunalva e a netinha Ayla, que vieram de Braço do Norte visitar o município. É tudo luz, né? Tudo luz maravilhosa, imagina. Enquanto a carruagem levava alguns para um passeio, teve aqueles que eternizaram momentos em fotos. Quando a chuva resolveu aparecer, a bailarina e o soldadinho deram um show a todos que quiseram ver. E entre essa melodia, dança e magia, a Adriane não perdeu a oportunidade de registrar a participação do cortejo na loja que é proprietária. Para ela, Natal é o momento de reencontrar parentes, reunir a família, viver novas histórias. E especialmente nesse ano,
Depois dos desafios passados em reflexo da pandemia, Adri festeja o retorno do turismo, que se intensificou após o investimento nas atrações natalinas. Acredito que sim, a iluminação da cidade está muito bonita e até hoje a gente teve, né, a participação do Papai Noel, dos personagens todos fantasiados, enfim, o pessoal muito animado. A gente não trabalha com coisas de criança na loja, mas os adultos que estavam aqui adoraram a brincadeira, a diversão, todo mundo fez foto, enfim, muito legal a iniciativa também. Ações que fazem parte do Natal nas Águas, que ganha esse nome porque Gravatal é a cidade das águas termais, considerada a terceira melhor do mundo no prêmio Termatalha. Um potencial turístico que Thiago valoriza e intensifica quando percebeu que o lúdico precisava estar presente nesse fim de ano no município. A questão do lúdico, né? Essa questão da interação com o público, não ter aquele objeto simplesmente que eu vou fazer a foto, e sim a interação, como a gente vê vários personagens, que cada personagem tem sua história. Um artigo revela que, diferente das crianças e idosos, em se tratando dos adultos, a sociedade contemporânea é mais severa, pois não permite vivenciar a ludicidade plena. Além disso, isso pode ocorrer porque se considera a fase adulta de extrema importância à produtividade e também por ser o brincar visto pela sociedade capitalista como uma perda de tempo. É na contramão desse contexto que Gravatal escolhe investir na experiência lúdica. O espírito natalino, né, tem que prevalecer. Eu acredito que com essas ações, interagindo com o comércio, com os turistas que passam aqui pela nossa cidade, faz com que as pessoas se sintam como se estivessem no Polo Norte. E com toda essa ludicidade, o cortejo encantado gerou uma reação na comunidade local com muita união. Quando tu vê a coisa acontecer, é difícil tu ficar parado, né, e não fazer nada em prol daquele movimento que está sendo feito. Eu percebi muito, o feedback de todo mundo foi maravilhoso, da nossa região principalmente. Nós tínhamos um pessoal que era um pouco acomodado, que não queria muito fazer algo diferente, não abraçava muito algumas ideias, mas que dessa vez a gente viu que abraçou. De fato, isso mudou, e um outro ponto muito importante também foi que a nossa cidade, ela sempre foi muito focada só aqui, nas termas, e aí existe um certo ciúme, uma certa diferença entre os bairros, o pessoal não abraçava, e aqui nós recebemos mais de 1.500 pessoas da região, da nossa cidade, na abertura de Natal. Isso mostrou que de fato todo mundo queria e estava abraçando a ideia. Que história boa de ser contada, hein? Um incentivo ao resgate do lúdico na vida do ser humano, para compartilhar mais momentos de leveza e felicidade. Isso que a gente busca trazer. A gente quer que essa magia do Natal dure o ano inteiro. Isso é muito importante pra gente, para que as pessoas não esqueçam de sempre se encantar pela vida, de sempre passar o tempo especial com as pessoas que amam. Vamos fazer aquela contagem mágica, Colin? Aquela 1, 2, 3. Feliz Natal! E ainda nessa edição, materiais especiais sobre o aniversário de Garopaba, que comemora 60 anos de emancipação. E aqui no estúdio, entrevista exclusiva com o prefeito Júnior de Abreu Bento. E já está aqui no estúdio a jornalista Camila Mello, que vai trazer as informações do esporte. Olá, Camila. Olá, Marcelo. Começamos destacando que a imbitumbense Márcia Couto foi campeã no Campeonato Brasileiro de Kung Fu, disputado em Brasília entre os dias 3 e 12 desse mês. Ao todo, ela voltou para casa com 3 medalhas, 2 de ouro e 1 de prata. Moradora do bairro Vila Esperança, ela tem 45 anos e faz parte da seleção catarinense e brasileira.
No ciclismo, o tubaronense Nivaldo de Farias é o campeão catarinense de mountain bike. Ele venceu nas modalidades de XCO e XCM, que envolvem percursos com descidas técnicas, trilhas estreitas, caminhos rochosos e até percursos longos de 100 quilômetros. E quem foi que não se emocionou com a fadinha nos Jogos Olímpicos? A medalhista em Tóquio faturou mais uma vitória, sendo escolhida como a melhor skatista do ano no troféu 100% skate. Ela mais uma vez carimba o nome na modalidade e promete fazer um 2022 ainda mais triunfante. E Camila, você tem mais notícias sobre o Luizinho, o surfista garopabense que está desafiando em Nazaré, né, Camila? É isso mesmo, na terceira edição do Diário do Luizinho, ele conta detalhes de como foi encarar um swell que deixou o surfista entre a vida e a morte lá em Nazaré. Tem ainda o Fabiano, parceiro que está vivendo essa aventura com ele e foi parar no canal Off nesta semana. A dupla ainda deixou um recadinho especial em comemoração ao aniversário de 60 anos de Garopaba, Marcelo. Bora cair nessa onda com a Pix? Confira mais detalhes a seguir. E na terceira semana de Diário do Luizinho, vamos ver o que está rolando lá no Everest do Oceano com ele, esse surfista que é nativo de Garopaba e tem muita experiência para compartilhar. E aí, Luizinho, tudo bem contigo? Diz aí. Tudo certo, tudo certo. Porra, melhor agora falando com vocês aí, tá irado. O conteúdo tá irado, parabéns. E tem muita coisa para essa semana aí que aconteceu desse swell. E saiu a maior onda da tua vida? Eu peguei uma onda sensacional pela Iana. A Iana é uma cinematografista surreal, uma pessoa de coração enorme que abraçou a gente aqui. Eu meio que me apavorei um pouco na onda, porque eu nunca peguei uma onda tão grande na minha vida, porque eu descia, descia. Eu dizia, meu Deus, cara, eu não paro de descer, sabe? E tinha um jet lá na minha frente, eu assim, cara, eu acho que eu já cheguei na base da onda. Aí o que acontece? Eu fiz a curva no meio da onda. Eu perdi realmente, cara, por alguns eu perdi de pegar, eu acho que a maior onda surfada em Nazaré. Eu posso falar isso, tá? É muito irado porque eu consegui concluir esse meu objetivo, sabe? O que vem agora é lucro. Faz parte aqui do cenário de onda grande, né? Mas é surreal, cara. Eu peguei essa onda, é inexplicável. A sensação é sair da água. Não tinha ninguém, cara, para me acompanhar até em casa para ver a minha emoção. Eu não pude compartilhar isso com ninguém pessoalmente, sabe? Só eu, Deus e os meus pensamentos. Isso foi o mais legal. Eu fui chorando para casa. Passei um perrengue muito grande. Depois dessa onda aí, eu tive baixa no hospital, porque eu achei que eu tava com água no pulmão. Foi bem... talvez eu poderia não estar mais na trip, tá ligado? Talvez eu acabaria a minha trip se eu tivesse que drenar a água do pulmão. Esse momento do hospital pra mim foi bem delicado, porque eu achei que a minha trip estava acabada, porque eu sentei na frente do médico e ele falou assim, ora pois, se tu tiver com água no pulmão, tu sabe que não vai poder mais surfar, nós vamos ter que drenar. Graças a Deus eu consegui ter como é que se fala, o seguro viagem, engraçado que um médico de Porto Alegre que pagou esse seguro pra mim, o Alexandre, eu chorei, liguei pra ele, agradeci muito ele, tá? Eu tive esse seguro, então consegui acionar o seguro, fui super bem atendido no hospital, o cara ri muito, apesar de toda a apreensão de saber que eu não poderia surfar mais, sabe? Porque foi uma coisa da noite pro dia, cara, da noite pro dia.
Eu tava bem, saí da água, tive que ficar de lado, eu tomei muita onda na cabeça, eu nunca tinha tomado tanta onda na cabeça na minha vida. Chegou outro dia, adivinha então, fui pro mar. O outro dia, cara, peguei, eu achei que essa situação tinha sido a pior. Tomei uma situação pior ainda, brother. Pior. Aqui realmente a gente corre 100% de risco, cara, de vida. Esse dia... talvez eu juro pra ti que eu acho que esse dia eu talvez nem estaria mais falando aqui com vocês. A minha prancha tem alma, tá ligado? A minha prancha tem alma, sempre falo isso. A minha ganzeira é uma ganzeira de alma, ela nunca me deixa na mão. Mas esse dia foi o meu leste que me deixou na mão. O meu leste estourou. Eu peguei uma esquerdão, voei da esquerda. Quando eu voei, eu já olhei e tava vindo a série. Cara, tava vindo 5 ondas. 5 ondas de 10, 15 metros. Eu sabia que eu ia ter que suportar isso na cabeça. Sem um colete, eu estaria morto. Sem um colete. Sem um colete de cilindro, eu não estaria aqui, tá? E o leste salva. Infelizmente, o leste estourou, saiu só a presilha, o leste não estourou. Quando eu ganhei essa vaca, eu já fui para baixo, tive que estourar o primeiro, porque eu fiquei muito tempo. E é muito louco, porque é muita pressão. Então eu fiquei estático. Como se eu ficasse estático lá embaixo e não visse mais o mundo passar aqui em cima. É essa sensação que a gente tem embaixo d'água. E eu puxei o colete e não subi. O cilindro estourou e eu não subia. O que me salvou a primeira vez foi o leste da minha prancha. Eu escalava pelo leste. O meu leste tem quase 6 metros de comprimento. O único jeito de eu voltar para a superfície era escalando pelo leste, tá? Subi, consegui subir, já veio a outra. Aí eu puxei o colete, dei uma desinflada nele e tentei mergulhar. Cara, mesma coisa que nada. E tomei outra ruim. Fui lá pra baixo, puxei o colete, puxei, daqui a pouco puxei o colete de novo, puf, estourou. Não subi, cara. Não subi. Mesmo o colete inflado, eu não subi, de tanta pressão que tinha lá embaixo. E aí, do nada, pai, eu disse, não vou me debater, consegui subir. Cara, te juro assim, eu só dei uma respirada. Veio a outra. Mesmo com o colete inflado, eu não consegui desinflar. E foi a pior. Fui de rolo. Consegui levantar, respirar e meio que já levantei muito ofegante, né? Aí eu olhei, cara, tava vindo outra. Eu fico todo arrepiado contando isso. Eu mandei o áudio pra algumas pessoas só muito próximas de mim. Isso aqui, vocês são os primeiros que eu tô abrindo o jogo em rede falando isso. Quando eu olhei a onda tava vindo, eu disse, calma, tu tá aqui pra isso, entendeu? Aí desinflei o colete e disse, cara, eu já usei 3, eu só tenho mais 1, seja o que Deus quiser. Mergulhei, cara, mesma coisa, brother. Foram os piores momentos da minha vida, que passou um filme, que eu amo o que eu faço, cara. Mas se eu tivesse... A minha tia pressentiu isso, tá ligado? A minha tia, esse dia foi muito louco. A minha tia... Eu fico bem emotivo quando eu falo disso, tá ligado? Bem... A minha tia é muito ligada a mim, minha mãe. E ela até me ligou quando eu tava no hospital e ela tinha pressentido isso. E eu achei que aquele dia ali... Eu acho que eu iria junto ao meu pai. Mas realmente não aconteceu, cara. Meu terceiro cilindro não estourou. Não sei porquê. Eu puxava tudo que é jeito, cara. Puxava aqui, não estourou. Cara, aí consegui sair um pouco daquela zona até tá no Gigante de Nazaré. A onda vem, bate, me joga lá em cima. E a minha prancha assim já perto de mim. Eu não conseguia mais pegar a prancha, não tinha mais força pra nada. E aí a onda bate em mim, me leva pra areia. Eu saí de rolo na areia, cara. O mar me expulsou. Se perguntar se isso afetou a minha mente, não afetou a minha mente de maneira nenhuma, porque essa situação que eu escolhi, eu gosto de estar nessa situação. A minha mente é trabalhada para estar no meio dessa turbulência. Muita gente vai dizer, porra, mas que loucura. É que nem a minha noiva fala, né? Minha esposa fala, mar, eu gosto de estar num lugar turbulento onde eu me sinto calmo. É o contrário, sabe? Que é o mar. O mar revolto é como se eu achasse a minha calmaria dentro da minha mente. Então eu aprendi muito isso, a lidar com isso. Então, Luizinho, tu não foi sozinho pra ir, né? Me diz, quem é que tá aí contigo nessa trip?
Quem tá aqui comigo é o Fabiano, né? Meu anjo da guarda aí, ó. Esse aqui é o meu anjo da guarda. Boa noite, Esse boa é o noite. cara. Boa noite. Daí, Fabiano, tudo bem? Tudo bem, Camila. A audiência toda aí do Pix, do canal. Ele tá bonito. Hã? Fez a barba, ó, rostinho de neném, ó. Rapaz, parece que é meu filho, pô. Parece meu filho, cara. Vocês estão vivendo aí meio que um casamento, né? Porque um não desgruda do outro, é isso? É quase isso, né? A gente... É muito importante contar com uma pessoa assim, né? Em toda essa caminhada aqui que a gente está vivendo aqui. Porque realmente o desafio, ele nos coloca no limite, né? Nos coloca entre a vida e a morte, realmente, num mar como desse daqui, que é as maiores ondas do mundo, né? E é a maior onda do mundo, que tu foi parar até no canal off, né? Olha só esse vídeo que foi lá essa semana, galera. Nossa, esse dia foi sinistro, foi um dia depois do campeonato do Tawin, da WSL aqui. A gente fez todo o caminho de acessar o outside lá em Nap de Nazaré pela vila, e de muita remada mesmo. A gente passa 50 minutos remando só para chegar a acessar o line-up, e depois de mais de 2-3 horas remando, foi uma onda que eu achei que ia ser possível fazer. Não estava com o meu equipamento adequado, que eu tinha quebrado uns dias antes, e quando eu me vi na situação, a onda secou e eu só fui junto com a onda, né? O vídeo que ele tomou esse vacão, eu tava olhando o vídeo e eu me perguntava assim, pô, cara, eu acho que eu não sobrevivo a isso não. Porra, o cara tá do meu lado, entendeu? Então é uma inspiração. Ele tomou uma ruim, mas serve de inspiração pra gente. E, pô, tá com ele aqui é bom porque a gente tem uma amizade, então não tá aquele negócio sozinho, não fica um vazio, entendeu? Viemos trazer um lado que talvez tá há muito tempo esquecido, né? Que é a amizade, o companheirismo. É muito difícil a gente não ver ninguém assim com uma conexão tão boa, amizade, de dupla, né? Podendo compartilhar e buscar, estar na mesma busca, né? Então, porque muita gente diz que o surf é individual. Sim, quando a gente está dentro d'água, foi que nem a gente comentou hoje, né? Ele é individual, sim. Porque, pô, nós estamos numa situação que é sinistra. Eu não tenho como ver ele lá se afogando, tomando uma ruim, eu não tenho como salvar ele. Felizmente é assim, claro, né? O cara vai tentar. Mas o outro lado da moeda é que a gente torce um pelo outro pra gente pegar ou a maior ou a menor, não importa, a gente tá ali surfando. Então, é tipo assim, ó, às vezes eles me convidam pra ir num lugar, se ele não ir, eu não vou. Ele tem que ir junto. E eu já falei pra ele, se eles convidar ele, eu tenho que ir junto também. Porque é a parceria, entendeu? A gente veio pra cá realmente na parceria. Pra mostrar um pouco, não um lado individual, né? Porque tem muito isso. Mas a gente está tentando mostrar que, cara, a amizade às vezes está acima de tudo. O que vale para um, vale para o outro. E olha só, essa semana, acho que vocês dois estão ensinando muito, né? A gente tá num jornal que é o especial de Garopaba, 60 anos. E vocês dois que estão aqui, né, bem presentes no nosso dia a dia. Qual é a mensagem que vocês têm a dizer aí pra galera que mora aqui em Garopaba, que são amigos de vocês, sobre esse momento de celebração, né? Porque vocês estando aí representando o município também já é um grande presente. Nossa, falando de mim, eu me sinto muito honrado e também em poder mostrar que é possível, né? Eu acho que passar essa mensagem de que tem que ir em busca dos seus sonhos e acreditar que tudo é possível, independente da onde a gente vive, independente de qualquer coisa. Eu acho que isso daí é um privilégio. O que eu tô vivendo, o Luizinho tem esse sentimento que eu sei, de mostrar para todo mundo que é possível e inspirar para outras pessoas a poder
atingir o topo máximo aí dos seus sonhos, dos seus desejos. Então essa é a mensagem aí que o pessoal, que a gente está passando e que a gente quer que o pessoal acompanhe e siga aí seus sonhos mesmo. Acho que isso daí é o mais motivador. Eu tô amarradão, cara. A mensagem que eu deixo, hoje a gente tava conversando e eu até postei uma foto há pouco tempo e falei, né, não adianta a gente querer subir a montanha se a gente não chegar ao topo da montanha se a gente não passar pelo processo. Então eu acho que isso é muito importante. E a gente conversa bastante isso. Eu acho que eu venho de um lugar meio desacreditado, né? Então a mensagem que eu deixo é que, cara, quando tu sonha, traça a tua meta e vai em busca dela. Que tu vai alcançar o que tu almeja. Então isso é muito importante. E, ser um dos poucos que conseguiram fazer essa proeza sendo nativo, né? Sendo de Garopaba, de família de pescadores. Então isso para mim é muito prazeroso. Mas, como eu falo, independente de ser nativo, de ser local, o surf é um só e é o que ele une as pessoas. É o que uniu a gente, sabe? De uma maneira legal. Então isso é bacana. E pra finalizar, dá pra meter o Issa, os dois juntos ou não? Como é que é? Eu não escutei. Dá pra fazer Isso! Aloha! Vamos! Obrigado aí, canal. Valeu, Camila. Valeu a todo mundo aí. E esse então foi mais um Diário do Luizinho que vocês acompanharam aqui na Pix TV. Continue, porque semana que vem tem muito mais. A conexão do Luizinho com o mar é incrível e com certeza vem mais Big Waves por lá para ele encarar. Semana que vem tem mais aventuras desse garopabense em Portugal. Obrigado, Camila, e até a próxima edição com mais notícias do esporte. Garopaba bordada à mão do alvorecer ao anoitecer. Arte inédita foi criada por 10 bordadeiras em homenagem ao aniversário da cidade. A baleia franca apareceu e o casamento do amor floresceu. Na prainha central, enquanto o surfista pega onda, a menininha vai pedalando até o rancho do pescador. E é na riqueza de detalhes que circundam a centenária Igreja São Joaquim que vemos a vida em Garopaba bordada, do alvorecer ao anoitecer. E tudo começou aqui, sem muita cor, mas com o coração cheio de vontade para a história do município dar valor. A artista Simone Blaut foi quem desenhou a inspiração de um grupo de 10 mulheres que mais são irmãs. Na mistura de cultura, saberes e personalidade, cada uma ficou com um pedaço da arte, que nasceu no momento certo. A gente brinca que é o nosso bebê, né? Que cada uma criou um pedacinho e aí a gente vai, tu já foi lá ver o bebê hoje? Tu já foi lá? Para onde é que ele vai depois daqui? E aí a gente fica ajudando todo mundo a criar essa ideia também de que é o nosso filhinho, né? E um pouco né? Porque 2 anos ficando cada um num cantinho, foi bem bom ter encontrado o trabalho manual como uma válvula, né, de escape. Foi bem bom para todo mundo. É que o trabalho foi feito à distância em virtude da pandemia. Na época de distanciamento, os encontros aconteciam de forma online e a troca de ideias por meio de muitas fotinhos enviadas uma para outra. Os meses passaram e quando estavam vacinadas, se reuniram para juntar as peças do bordado tão aguardado. Há pouco tempo a gente se reuniu para unir os pedaços e foi justamente no aniversário da cidade, né, que a gente teve a sorte de ter a Casa de Cultura ainda para lançar o projeto e ainda fazer parte do aniversário em si da cidade, né? É verdade, Flávia. Garopaba completa 60 anos de emancipação e para o nativo aqui nascido ou de adoção, a bordadeira traz uma lição de que não existe idade para iniciar algo novo quando se tem a arte para unir o povo. Isso nos une
né? Isso faz a gente ser cada dia melhor e as diferenças não existem, completamente não existe quando a gente faz isso aqui. O bordado também traduz liberdade. Cada uma tinha apenas um risco e, a partir dele, deixou fluir a criatividade, que traz à tona tantos simbolismos de Garopaba. Aqui no vermelho, por exemplo, é aquele começo do sol, quando nasce o sol. Então seria bem no canto da vigia, assim, né? E aí aqui depois vai amanhecendo, a gente já tem o casarão do lado da igreja. Aí a gente já tem o sol, né? Amanhecendo para a igrejinha, depois vem a parte da praça, depois vem ali onde era o antigo Cumaras, que é aquela casa que hoje é azulzinha, os barracões aqui da pesca. Até chegar aqui anoitecendo, sabe? Que aí aqui a gente já tem o nosso outro morro lá do lado, que é quem vai para Siriú, e o nosso morro da antena, com as antenas lá em cima, e a lua. Então a gente tem desde o sol até a lua. E lembra que a gênese de tudo foi aqui, nesse desenho? Como a gente pôde ver, basta crer para ver a magia acontecer. São mulheres de diferentes lugares e personalidades que se uniram para bordar, criar, soltar aquilo que estava dentro. E é o tal de dom, de vocação, mas que o coração fala alto no peito. É um presente para Garopaba comemorar os 60 anos. De armação baleeira a município, uma história de mais de 200 anos. Moradores que conheceram a Garopaba do século passado contam um pouco desta maravilha do litoral catarinense. Uma cidade rica em cultura, história e de um povo acolhedor. Assim é Garopaba, que nesse dia 19 de dezembro celebra 60 anos de emancipação. Uma senhora que tem alma jovem como a Marinete, que também comemora 6 décadas neste ano. Acho que foi ano retrasado, teve alguma coisa que falaram sobre aniversário da cidade. Aí eu lembrei, ano que vem eu vou fazer 60 anos, no mesmo ano que a cidade virou emancipada. Então, me senti assim bem orgulhosa. Né? Eu, a minha prima, a Regina, que também fez 60 agora também. Inclusive, a gente é bem parecidas. E fiquei bem feliz. Criada no centro histórico, onde tudo começou, Marinete lembra da infância e também de outra coincidência. É que a casa onde eles moram, até hoje, também tem 60 anos. Minha mãe me ganhou na Praia de Fora, em Palhoça, porque naquela época, na Revolução do Jânio Quadros de 61, ela tinha os outros filhos, mais velhos do que eu, e a minha mãe foi para Palhoça, que meu pai era pescador, e a minha mãe me teve lá, me ganhou lá. Quando ela voltou, a gente veio para essa casa. Essa casa tem a minha idade, 60 anos, que meu pai morava aqui onde é a Avenida dos Pescadores. A casa deles era ali. Quando a minha mãe veio de Palhoça com a gente para cá, já viemos para essa casa. Essa casa era o Paiol de Farinha e ali a gente ficou. Né? Então, o que marcou assim, a gente tinha que ir no morro buscar lenha, tínhamos que ir no morro buscar água. Atrás da gruta a gente ia buscar a lenha e lavávamos roupa na cachoeira, também aqui pertinho, porque naquela época não existia muito essas coisas, né? De tanque, de máquina, não tinha muito. Né? E o que me marcou muito também é a época da tainha, a pesca da tainha, que o meu pai era pescador e a gente saía a minha mãe dizia, cercaram na praia. E aquela época não era lá na prainha, era aqui na nossa praia do centro, que eram cercados os peixes, né? Então a gente corria tudo para a praia para ajudar o meu pai e tudo, né? E voltando lá ao assunto, quando a minha mãe me ganhou, o meu pai foi me conhecer, eu tinha 2 meses, que meu pai era embarcado. Ele quando vinha, os filhos já estavam grandinhos, né? Isso é uma coisa que a minha mãe contou, que me marcou muito, que meu pai me conheceu com 2 meses, né? Seu Gustavo, mais conhecido como Gugu, pai da Marinete, é figura ilustre do centro histórico. Hoje está com 91 anos e tem muita lembrança para contar de uma Garopaba do século passado. Aqui nós pagávamos imposto naquele tempo pela Palhoça.
para Palhoça. Depois que Garopaba, Lulópolis, Garopaba passou para o município. Aqui pertence a Gamboa, Siriú, até o Campo Duna lá embaixo. Aumentou muito, né? Muita construção, né? Muita construção. Ali na avenida, ali era um combo de areia, mas algo com um grosso desse. Dali, da boca do rio ali, até lá, perto do Valmírio. Tinha um caminho por dentro, era um caminho, isso era lago, né? Depois tiraram o combo e fizeram a vista para o mar. Não se avistava o mar. Só que trepasse em cima do combo para avistar o mar. A dona Maurília também foi criada no centro histórico. Ela tem 65 anos e acompanhou de perto o crescimento da cidade nas últimas décadas. As lembranças do pai, que era pescador, ainda estão vivas. É um tempo bom que não volta mais. Meu pai era pescador e tinha barco, tinha rede, naquele tempo era espinhel, era colhido o espinhel, né? E depois colocava os anzóis no balaio. Então, eu não fiz isso. Eu era pequena, mas as minhas irmãs fizeram muito isso, só que eu acompanhei, né? E foi uma parte muito boa da minha vida, porque foi com esse trabalho que o meu pai nos sustentou. Então, né? Ele foi um grande homem e bem conhecido, inclusive, na cidade, né? Fez um bom nome. Chegou até ele é do tempo da baleia, das baleias. Eu acompanhei uma baleia que encalhou e o meu pai que fez ali o serviço de abrir ela. E eu lembro que eu fui até o Canto dos Morrinhos, que hoje é o final da nossa praia, né? Ver o meu pai nesse trabalho. Então eu tenho muitas lembranças boas da minha infância, da minha adolescência. Só coisas boas para falar. Quem também tem recordação da caça da baleia é o seu Gustavo. É um passado que Garopaba não se orgulha, mas faz parte da história. Inclusive a cidade foi fundada com essa finalidade. Era uma armação baleeira, instalada por volta de 1790. Eu remei aqui para matar baleia. Eu fui de um. Não fui eu levava o cara para pôr a baleia. Era um apão. Ele ligava na bateria, estourava. Sim. Depois ela morria longe, assim nós ia buscar. Rebocava a calhancha, né? Trazia elas para aqui. Lá em meia praia lá. Onde é o campo ali. Ali tem a ossada de baleia. Os caminhões levavam o toicinho para Imbituba. Era derretido lá. Além da caça da baleia, a pesca sempre esteve presente na história de Garopaba. Afinal, com um marzão desse peixe abundante, quem não queria um peixe fresquinho na mesa? Eu fui um dos pescadores do meu tempo. Eu acho que não teve, assim, da minha idade, não teve quem matasse mais peixe do que eu no mar. Entendeu? Eu matei muito peixe. E também matei a fome de muita gente. Eu saía de casa, porque era uma época difícil, né? Se não trabalhar, eu ficava um dia, 2 dias no mar, até semana que a gente saía fora de casa, saía fora de Garopaba, né? Ia para lá para Campeche, tudo quanto é lado. A gente batalha muito, trabalhou bastante mesmo. Era muito peixe na época, né? A gente se criou com a família, toda a minha família, desde que já foram. E os que estão agora, todos eram pescador. Em primeiro lugar foi meu avô, era um matador de baleia. A última baleia que teve em Garopaba, por curioso, eu ainda ajudei, participei da matança dela, ajudei a desossar ela, porque fazia parte, né? E se a gente desossasse a baleia, ganhava mais do que fosse lá matar ela. E essa baleia que nós matamos, a última, faz uns 54 anos, 53 anos por aí, que nós matamos a última baleia, deu 23 metros. E a gente tinha que medir a baleia, porque a baleia era vendida por metro. Então, esse foi o passado da minha vida. Eu passei muito trabalho na pesca.
Quem conhece bem o centro histórico é o seu Luca. Ele teve um dos primeiros comércios que abastecia a vila. Segundo ele, vendia de tudo. Em 1961, comprou esse prédio que foi reformado e mais tarde virou uma sorveteria, que funciona até hoje e é tocada pelas filhas. Na cerimônia de emancipação, mesmo em partido contrário, foi ele quem forneceu bebidas às autoridades. A cerveja servida estava gelada, uma raridade na época, já que ele tinha uma geladeira que funcionava a querosene. Até no dia que eu ia inaugurar o armazém, tu vê como é que é. Em novembro de 61. E daqui sempre tinha muito barco de pesca aqui, né? Lá, tinha de Santos e da Ilha Grande, do Rio. E pescava muito pescador nesse barco, da Garopaba também. Aí eu estou de noite aí arrumando as coisas, que é tudo prateleira, estou arrumando as coisas tudo ali, dentro de casa é mais meu irmão, arrumando tudo ali. Bati na porta, ô Lucas, o que é? O que houve? Ah, para aqui, que eu falo contigo. O que é? Não é, abri, eu estava arrumando as coisas. Ah, fulano de tal está aqui. Quem? Ah, o Orlando era o pescador da Garopaba. Está aqui, o médico do bar está aqui. Não tem charque, coisa assim, arroz. Tem, eles querem comprar tudo isso para fazer o rancho para ir para o Rio Grande pescar, né? Aí abri para ir, vendi tudo que é comida que tinha, né? Arroz, macarrão, feijão, farinha, tudo que tinha aqui. Charque aqui, vende um charque aqui de oleagem, charque bom, né? Vem tudo para aí. Abri no outro dia, fui à Laguna outra vez. Naquele tempo nós conversávamos na Laguna, porque daqui para lá tinha ônibus. Para o norte não tinha, mas então tinha ônibus. Ia de manhã e voltar à tarde. Que ônibus era? Santo Ângelo? Pica-Fumo. Primeiro, nesse que eu estou falando, era o Pica-Fumo. Que depois passou para Santo Ângelo. Que foi o pior que eu comprei o Santo Ângelo, o Pica-Fumo. Mas era Pica-Fumo. O apelido dele é Pica-Fumo. E aí tá, era um cara de Maruí que era o dono dele. Eu vendia tudo, nós vendíamos até lenha. Ali na Palhocinha, nós comprávamos muita carne daquele pessoal daquele que foi o prefeito do Jorge, dos outros. Aí, a gente comprava lenha rachadinha. E não tinha gás naquele tempo, não tinha. Eu tinha a casa, tinha um cercado atrás, vendia ali, lenha assim, vendia mais. O Lucas me dava 20 reais, lenha, 30. Eu vendia tudo. Até gasolina vendi. Lá. O Usado tinha um posto de gasolina lá na Satuba, e o Wilson também não tinha posto, vendia em tambor, trazia em tambor, também vendia aqui. Vendia em tambor, dava uma bomba, puxava a bomba, vendia. 10 dias, 20 litros. Apesar de comemorarmos 60 anos da emancipação, a história de Garopaba é muito mais antiga do que isso. Como falamos, a armação foi instalada por volta de 1790. São 200 anos de história. Desse início até hoje foram muitas fases. Um passado difícil, mas fundamental para o desenvolvimento da região. Garopaba surge como um lugar, na acepção, um lugar onde tem uma população, tem uma estrutura, né? Tem um povoado, nos idos de 1793 e 95, com a instalação da armação baleeira, que veio uma população para cá. Se existia gente antes, é lógico que existia gente antes, né? Porque nós tivemos a instalação da freguesia, que era a forma de unidade administrativa da coroa portuguesa, né? Que em 1750, os açorianos vão chegando, em 1750 é criada a freguesia, na Enseada de Brito. O nosso território passa a pertencer a eles. Então vai ter gente. E logo em seguida, em 52, se cria a freguesia da Vila Nova. Então, ali já tinha gente instalada, a Vila Nova tem uma história mais antiga, mas com uma população mais efetiva, é esse período, né? E Garopaba então aqui era um porto que era de referência, né? Naquela época as vias de transporte eram muito precárias, então o transporte marítimo era o transporte por excelência, era a BR-101 naquela época. Muita gente passou por aqui, muitas famílias se formaram, muito se produziu e se pescou nesse mar. E se o mar estava para peixe e a terra era fértil, quem aqui chegou, essa terra nunca mais deixou. Isso aqui se consolidou, se tornou uma sede com um amplo desenvolvimento, né? Tem uma rica história a freguesia de Garopaba, que vai ser levada em 1890 à vila. Vila equivale a município daquele período. A expressão município vai ser criada em 1928, com a reforma constitucional, a Constituição do Estado. A designação município surge efetivamente ali. Até então é vila, é uma terminologia vindo da legislação portuguesa, né? Nós herdamos, ainda tem muita coisa. Então nós fomos vila equivalente ao município, com uma diferença. Não tinha o poder executivo e o legislativo separado como nós temos hoje. Naquele período, o cargo equivalente a prefeito era o superintendente e tinha uma câmara que era o conselho da intendência, só mudou o nome.
Claro que teve a Revolução Federalista, que voltou a ser Câmara, é um pedacinho. Mas no grosso, de 1890 a 1923, nós tivemos autonomia, nós temos um nome de rua que é daquele período, acho que a gente poderia homenagear aquele período, enfim. Né? Então nós tivemos um período riquíssimo de história. Então Garopaba tinha vivenciado um período de autonomia, e isso ficou. Né? O padre Bezen, só para rapidamente contar, levanta a hipótese de que assim, os vereadores, a concorrência para a intendência, o mais votado ia ser o superintendente. É uma tradição que se estendeu. Né? O seu Jorge foi o vereador mais votado e assumiu a presidência da Câmara. Depois isso se alterou. Enfim, só para dizer o seguinte, parece que o Hercílio Luz, mas o Hercílio estava doente, ele morreu em 1926. Não sei se era ele que estava no exercício do poder, ele já estava doente há muito tempo, ele foi para a Europa, mas alguém que estava no poder teria se incomodado com a eleição do mais votado aqui como vereador. E aí descarregou, descontou e suprimiu o município. Garopaba deixou de ser município a partir de 1º de janeiro de 1924. De 1º de janeiro de 1924 a 12 de dezembro de 1930, nós fomos pertencentes de Imbituba, fomos um distrito de Imbituba. Com a Revolução de 1930, Garopaba deixou de ser um distrito de Imbituba e passou a pertencer a Palhoça. Mais tarde, 30 anos depois, um novo capítulo. Em 1961, a emancipação que comemoramos hoje. Na mesma data, Paulo Lopes também rompeu com Palhoça. É importante que se diga que Paulo Lopes pertenceu a Garopaba por muitos anos. Quando foi criada a freguesia em 1830, o território de Paulo Lopes passou a pertencer a Garopaba. Então Garopaba, o território de Garopaba ia até Guarda do Embaú. Aquele primeiro ali tem o limite entre Paulo Lopes e Palhoça, era Garopaba. E tinha um porto em Pinheira. Então o transporte da produção que ia para Desterro, se não desse para embarcado, tinha que subir o Morro do Siriú, que era um transtorno. Mas tinha o caminho do Siriú. Né? Se tem notícia, aí precisava ter um aprofundamento, por exemplo, né? Tu já deve ter ouvido falar, da época de que se descobriu o ouro em Minas Gerais, o sul do país é que bancou o fornecimento de cavalos, de burros, de couro, no Rio Grande do Sul, mas tinha que passar aqui pelo território. Então, o transporte ia lá pela serra principal, mas também se descobriram outros caminhos, até para fugir da fiscalização, entende? Então, se tem em conta que eles desceram ali por Anitápolis, saiu ali onde hoje é a Nova Brasília, que tinha caminhos daquela época, e se alterou, e que Garopaba era um caminho, economizava caminho, subia o Siriú e já saía lá em Paulo Lopes, pegava embarcação na Pinheira e ia embarcação, ou ia até o Morro dos Cavalos ali, que ali era mais difícil. E voltando no tempo, essa vocação de independência sempre esteve por aqui. A vontade de ser livre, de fazer história com o próprio povo, que pudesse chamá-lo de garopabense, não foi fácil. Algumas tentativas foram feitas antes de 1961. Era a necessidade de Garopaba entrar para o mapa, ter o território demarcado para a população que aqui estava chamar de seu. Que em 1954, a gestão do Estado era sobre os auspícios da UDN. E o seu Enéas, cuja casa aqui foi restaurada, ele era uma das maiores lideranças da UDN. Ele, em 1954, tentou um processo de emancipação. Muito pouca gente sabe disso. Fez um abaixo-assinado, infelizmente na Assembleia ele não conseguiu maioria para aprovar o projeto. Né? Então, aprovada a lei, o governador, em 26 de dezembro, nomeia o seu Jorge Pacheco como prefeito provisório. Então tem um decreto de 26 de dezembro, definindo o seu Jorge e definindo a data de 30 de dezembro para ser instalado o município. A instalação do município foi presidida pelo juiz da comarca. A nossa comarca na época pertencia a Palhoça. Garopaba, como o teu próprio hino diz, tu nascestes num passado tão distante, pelas mãos do nosso índio Guarani. Bem mais tarde é que chegou o imigrante triunfante e se estabeleceu aqui. Além do mar partiu o povo açoriano, singrando os mares com procelas e furor. E nesse solo tão fecundo e litorâneo, a Garopaba construiu com seu labor. Garopabense tem orgulho do seu chão, carregar no coração um pedaço dessa terra. Onde tem viagem marítima, tem gente de tudo quanto é lado. Prioritariamente, nós temos a população. Os escravizados aqui eram bastante.
A Armação Baleira aqui tinha uma população escravizada grande, né? Eu tenho um balanço de 1816. A Armação Baleira já vigorava antes, né? E aqui foi feito não é uma vistoria, fizeram um inventário, porque ia mudar a gestão. Foi feito um contrato com a empresa, né? E Garopaba era um ponto importante, porque era a primeira do sul, porque Imbituba era muito pequena, né? Imbituba era uma extensão daqui, a Armação de Imbituba. Enfim, então os escravos vieram para cá. E veio uma população com muitas ocupações, porque para a armação funcionar, precisava de uma base de tecnologia, uma base de mão de obra muito grande, precisava plantio, precisava ter sustentação. E que se depois, né? Para manter a população, precisava ter alimento, então tinha que ter um plantio. Não sei se tu te lembra onde é que era o Hotel Bavária. Se indica que ali era a sede, o sítio da Armação Baleira, que era a produção, a criação de gado, criação de galinha, ou seja, a manutenção de lavoura que tinha uma população maior. E aqui nessa área, né, funcionava a Armação Baleira. E tinha muito transporte, né? Por exemplo, o óleo da baleia, que era o produto essencial da exploração da pesca da baleia, era transportado, eles vinham aqui buscá-lo e levavam, normalmente concentravam em ganchos, que era a armação maior, era aqui, era a administração de Santa Catarina, e dali ia para o Rio de Janeiro, podia passar em Santos às vezes, mas normalmente ia para o Rio de Janeiro, para controle. Então, nesses trânsitos, muita gente vem para fugir de crime, para buscar recursos, então, mas fundamentalmente os açorianos, os escravizados aqui, é uma base nossa, né? E dos indígenas, infelizmente, eles foram já perseguidos, já estavam praticamente extintos. Nós temos sangue indígena, mas assim, o indígena morando aqui, nesse período já não, né? Aí século XVII eles já são muito perseguidos no litoral, né? E assim, com esse jeito simples, pacato, Garopaba cresce e acolhe quem aqui chega, de passada ou para ficar. Bem, né, bem diferente, né, de hoje, né? Hoje nós temos uma cidade, já cresceu muito, né? Cresceu bastante e antigamente era muito monótono, né? Quando verão vinha o movimento, quando acabava o carnaval a cidade morria. A gente ficava só nós, só ficava o pessoal da cidade. Hoje em dia não, né? Hoje em dia a Garopaba já está sempre cheia, né? Mesmo assim, eu ainda considero Garopaba um pedacinho do paraíso. Eu consigo enxergar Garopaba como um pedacinho do lindo paraíso que foi deixado por Deus. Celebrar essa data é reconhecer os que construíram Garopaba. Fazer um pleito de memória a essa gente é uma forma da gente reconhecer que a gente tem um débito com os nossos antepassados. Quando a gente faz esse exercício, a gente se sente que pertence a um território. E quando a gente sente que pertence a um território, a gente valoriza o que a gente tem. Então, conhecer a nossa história, conhecer o nosso passado, é uma forma de a gente gostar da gente mesmo e de valorizar o lugar. Nós estamos num lugar que para mim é sagrado, porque foi aqui que nasceu Garopaba. Sendo garopabense, a gente tem que preservar isso aqui, né? E infelizmente ainda temos muito pouco de política pública, muito pouco de reconhecimento do valor que tem o centro histórico para a formação de Garopaba. E agora nós recebemos aqui no estúdio o prefeito de Garopaba, Júnior de Abreu Bento. Já está aqui também conosco o jornalista Tiago Pereira, que irá participar dessa entrevista. Tiago. Olá, Marcelo, a toda a audiência da Pix TV. Prefeito Júnior, obrigado por ter aceito o nosso convite de falar um pouquinho para a população de Garopaba, para a nossa audiência da Pix TV e também falar um pouquinho sobre o aniversário. Comemoramos aí 60 anos de emancipação. Bem-vindo. É um privilégio estar aqui na sua frente hoje e poder tirar as dúvidas dos munícipes e também esse momento histórico que é os 60 anos de Garopaba. Obrigado, prefeito. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse ano, 2021, ano desafiador. Vocês
pegaram a prefeitura numa questão da pandemia, a gente ainda estava, né, num período já em declínio, mas ela ainda existia. Foi esse ano que a gente teve um grande avanço da vacinação também, mas vocês trabalharam com um orçamento que não era de vocês, um orçamento que a outra gestão preparou, embora vocês tivessem aprovado, você e o vice, o Guto, na Câmara de Vereadores. Como foi trabalhar com esses números? Primeiro a questão da pandemia. Eu acho que o mês de março foi o pior mês, não só para a cidade, talvez da minha vida, porque perdemos vida na policlínica, né? E quando município pequeno e você perder vida dentro da policlínica, aquilo me deixou muito mal, tive que fechar a cidade. Então hoje, quando a gente prepara um aniversário da cidade, é realmente uma felicidade muito grande, que é restabelecer a economia e restabelecer a vida das pessoas, né? Sobre a questão orçamentária, cada gestão tem um olhar diferente de investimento. Então, mesmo aprovando o orçamento desse próximo ano, desse ano que nós estamos agora, eu não saberia que era eu que ia executar o orçamento. Mas eu acredito que a gente conseguiu fazer um bom trabalho, gestionar onde a gente queria colocar esses orçamentos, e eu acho que a máquina está andando de maneira bem tranquila. Você fez um balanço aí nessa semana na Câmara, né? Como é que foi a repercussão? Que números você trouxe lá para a população? É que, na verdade, a ideia não é levar para o lado político, e sim para o lado administrativo. Eu só prestei conta do nosso recurso, do meu, seu e de qualquer garopabense. As pessoas querem saber como está sendo gerido o teu recurso, né? Então eu mostrei como a gente pegou a prefeitura, os déficits e crédito que tínhamos e os investimentos em obras, fora os investimentos que a gente faz em todos os meses e dias, né? E a nossa alegria de investimento de mais de 12 milhões. Para o ano que vem, o orçamento já aprovado pela Câmara, como é que foi a construção? O que vocês mudaram, né, das gestões passadas que era aplicado dentro do orçamento que a gente pode destacar para o ano que vem? Que assim, a gente trouxe um orçamento bem mais audacioso. Os outros gestores colocavam o orçamento para baixo para depois suplementar. Então hoje a gente traz ele bem para a realidade, para quê? Para a gente poder botar metas para as equipes e conseguir, daí com os recursos dentro de cada pasta, poder fazer os nossos trabalhos que a gente quer fazer. É um ano que a gente tem um planejamento muito audacioso mesmo, acho que talvez essa seja a palavra, porque a gente tem vários projetos e a gente quer poder executar no próximo ano. Turismo ainda é, né, a principal fonte de renda, indireta ou diretamente, as atividades em Garopaba estão sempre ligadas ao turismo, né? Analisando o orçamento do ano que vem, ainda é pouco investimento, né? Tem algum projeto para ampliação dos recursos para que o turismo tenha um investimento ainda maior? Só para você entender, dos 100% do orçamento, 50% ele é alocado para salários e encargos. Quando a gente pegou estava em 50%, a gente abaixou para 43%. 25% tem que ser utilizado para a educação, 15% para a saúde. Já falamos em 90%. Tem a infra, assistência social, turismo, planejamento, fazenda, agricultura. Então, a gente tem que remontar esse orçamento. Fato que, só neste ano, a gente já vai investir mais de 2 milhões em superávit dentro do turismo. Muito bom. Marcelo, com você. Prefeito, nós sabemos que, por ser uma situação global, né, as dificuldades que o mundo está enfrentando em virtude da pandemia, e obviamente nós vamos fazer uma pergunta que tem tudo a ver com o momento atual que o mundo está passando, né? Seja não só com relação à pandemia, mas também com relação à falta de recursos em função de a economia ter ficado estagnada durante esse processo todo. Nós sabemos que a rodoviária é um dos pontos principais, né, de entrada de uma cidade. E, no entanto, a atual situação da rodoviária de Garopaba parece que está meio precária, né? E nós gostaríamos de saber do senhor se há algum projeto, então, para o local. Na verdade, a gente, nos últimos dias, ficou sabendo que em 2018 a gestão fez um ataque com o Ministério Público que ela ia fazer uma concessão pública do espaço da rodoviária em até 180 dias. Isso não foi feito, isso já rola uma multa hoje no MP com o município. A gente está tentando um acordo, né, para a gente poder fazer essa concessão. Enquanto isso, a gente vai tentar gerir a rodoviária para que ela funcione. Então, realmente não é do nosso agrado do jeito que está. Temos sim o planejamento de fazer uma concessão de uma rodoviária. Talvez nem ali onde está, em outro lugar. Perfeito. A UPA de Garopaba agora será um pronto atendimento, né? 24 horas. Como estão, prefeito, as obras
da construção aí dessa Garopaba 24 horas e a previsão de entrar em funcionamento? Quando a gente assumiu, a gente foi até Brasília, já tinha sido investido R$1.800.000 de dinheiro federal dentro da UPA e todo aquele período de prazo não tinha sido cumprido. Então a gente conseguiu que o município não precisasse devolver isso para o Ministério da Saúde, conseguimos readequar para um pronto atendimento municipal 24 horas. Nosso planejamento estratégico é que para maio ou junho a gente esteja entregando para a sociedade. Só que é uma empresa, é uma obra muito grande, é 2.400 metros quadrados, é uma obra que pronta vai custar mais de R$8 milhões, só para você equipar ela custa mais de R$4 milhões. Então ela está no nosso planejamento e é a nossa principal obra para o próximo ano, 2022. Com relação a uma ação que a gente noticiou aqui da Celesc, ela fez um desligamento de energias em alguns bairros, Areia de Palhocinha, Ressacada, a gente noticiou aqui no Pix Notícias ao longo desse ano. O Ministério Público é uma ação que iniciou, mas o município é réu também nesse processo, já que há construções, ou seja, houve falha em fiscalização, por isso que essas construções foram feitas, né? Tem alguma luz no fim do túnel, se a gente pode fazer esse trocadilho? Aquelas famílias, principalmente as da Ressacada, terão luz nesse Natal? Sim, terão. O que aconteceu, né? Primeiro, as pessoas estão culpando o governo como desligamento da energia. Isso não é verdade. Um loteador foi lá, fez um desmembramento de forma irregular e ele é o culpado da parte de terra. Claro que temos o terceiro de boa-fé, que são as pessoas que construíram sua residência e não sabiam do problema que tinham lá na Ressacada. A gente tentou de diversas maneiras resolver o problema. A solução encontrada foi nomear a rua. Espero que na próxima terça-feira a Câmara aprove esse projeto, que na quarta-feira o acordo entre Prefeitura e Celesc é que as pessoas já possam pedir o religamento das energias da Celesc. Então isso é a notícia mais nova desse fato. Você é o primeiro a ficar sabendo como imprensa, né? Mas o acordo que tem Prefeitura e Celesc, aprovado o projeto na terça-feira, na quarta-feira, com contrato de posse e documento com foto, e na Celesc pediu o religamento de energia. Muito bem. Esse assunto está ligado a planejamento, construção, né? E também a questão ambiental, porque para fazer um loteamento, né, um parcelamento de solo é necessário ter essas licenças, né? E vocês esse ano protocolaram na Câmara o projeto do IMA. A informação que a gente tem é que ele foi retirado da Casa de Leis e voltou para o Executivo. Tem previsão dele retornar? Não, na verdade ele já voltou para a Câmara novamente. Esse é um lado que Garopaba cresceu mais de 90% de forma desordenada. A gente quer tentar regrar. Mudamos o regramento para o cadastro com alguns documentos, criamos a REURB, estamos na fase final para começar o processo licitatório da atualização do plano diretor e plano socioambiental. E o IMAG, ele foi para a Câmara, a promotoria, o MP e o CONDEMA viram algumas falhas junto com a Câmara, retiramos de pauta, colocamos o projeto conforme esses poderes pediram e já entregamos na Câmara novamente. Está lá com o presidente e com os vereadores para aprovação. Agora você tem que fazer análise e submeter Segundo informações, já passou por as comissões, está com o presidente para fazer a votação. Prefeito, um assunto agora que está aí, vamos dizer assim, na porta das pessoas, e uns contra, outros a favor. Réveillon e Carnaval. Como Garopaba irá trabalhar com essas duas festividades? Estão confirmadas? A gente não trabalha com Réveillon e Carnaval, e sim com um planejamento estratégico de toda a temporada, que começou agora em dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril até a Páscoa. Iremos sim fazer um termo de referência, e esse termo de referência será um registro de preço para toda a temporada. Registro de preço, você compra só o que você quiser, mas nós vamos fazer um planejamento da temporada. Se verificarmos que a cidade vai comportar esses eventos, nós iremos fazer. O Réveillon será decidido na próxima semana, e o Carnaval ainda é muito cedo, mas estaremos planejados para ter o Carnaval e para não ter o Carnaval. Certo, então, prefeito. E na área administrativa, a Prefeitura busca desburocratizar os serviços do cidadão. Quais são as medidas que estão sendo tomadas? Primeiro, sair de um sistema analógico para um sistema totalmente digital. A gente sabe que no começo de troca de sistema, tudo não é fácil, tem erros, né? Mas a gente tem um novo sistema, a gente quer que o servidor e que a população possa fazer tudo com o seu celular, com o aplicativo.
Então a tendência é essa desburocratização, eu falo que é muita burocratização, né? Então a gente vai tentar trabalhar ao máximo para o quanto isso ser tudo digital, que a população possa fazer tudo de casa e não precisar ir para a prefeitura. Prefeito, Garopaba em Ação, 30 milhões em recursos, né? A gente acompanhou o lançamento desse programa, um programa de governo praticamente, né? Tem alguma área, algum segmento que será canalizado em exclusivo? A infraestrutura será um destaque, por exemplo? Desde o dia 16 de janeiro, um dia depois que eu ganhei a eleição, eu sempre tive uma boa vontade de planejar a nossa cidade. Então, criar um nome, criar uma marca de que a gente tem que fazer desde um asfaltamento numa rua ou qualquer obra tem que ser planejada. E tudo é Garopaba em Ação. Então, desde o dia 1º de janeiro, quando assumimos, todos os projetos são Garopaba em Ação. Claro que a questão de infraestrutura, mobilidade urbana, é o que as pessoas têm um olhar melhor, mais criterioso, porque nós temos muita estrada ainda de chão batido, né? Então, a ideia da gestão é as estradas vicinais ter um apoio em 2022, mas investimento também em saúde, no socioambiental, uma questão ambiental da nossa cidade. Então, uma questão em todas as áreas terão nosso investimento. Mas, sem dúvida nenhuma, em 2022, a questão de infraestrutura terá um apoio maior. Estradas dos bairros, a região central também será beneficiada? Estradas vicinais, as principais terão uma estrutura melhor. Perfeito. Está em discussão na Assembleia Legislativa uma nova forma de distribuição de recursos dos impostos, como o ICMS, por exemplo, onde se planeja os municípios com mais destaque no quesito de educação vão ter mais recursos liberados, né? Garopaba é o 5º IDEB da região, da nossa região, né? Já é um destaque. Tem um investimento, tem algo pensado sobre isso, já que se a educação não vai bem, o futuro da cidade não vai bem, mas agora a questão orçamentária também não irá, né? Na verdade, tudo começa com o plano de carreira que está lá na Câmara de Vereadores, e um dos pilares do plano de carreira para o magistério é essa capacitação. Nossos docentes têm que estar capacitados. Então, investir em capacitação, investir numa boa infraestrutura, vai conseguir trabalhar com esse IDEB. Chega muita gente, Tiago, em Garopaba por dia, cara. E você tem que ter uma rede. Nós somos com mais de 3.300 crianças na nossa rede. E a tendência é aumentar. Então, melhorar a questão de infraestrutura, melhorar a capacitação dos professores, dos nossos profissionais, a tendência que a gente tem é uma educação sempre de qualidade. O plano de carreira já está na Câmara, né? Vocês querem que já tenha validade para janeiro do ano que vem. Nós estamos aí já no dia 17, estamos gravando hoje à tarde, numa sexta-feira, o jornal vai ao ar nesse sábado, mas enfim, próxima semana já é semana véspera de Natal. Tem previsão, será, que a Câmara vai colocar em votação ainda esse ano? A gente fez uma emenda no projeto para passar para o dia 1º de fevereiro. Nós vamos aguardar, né, que os vereadores coloquem em votação. Se por acaso a gente não verificar que vai ter aprovação dos vereadores, a gente retira da casa e coloca ele em outro momento. Aí no ano que vem os servidores continuam com o regime como está? Perfeito. Na verdade o regime ele vai continuar, né? Só que ele não vai ter um plano de carreira. Hoje eles não têm plano de carreira e terão revisão geral anual. Então vai atrasar mais aquele projeto de remuneração por capacitação, isso vai se prolongar. Esse estudo hoje, ele é uma linha que não é só para o servidor, é para o próprio Instituto de Previdência do município, que hoje é defasado. Então a gente precisa colocar recursos dentro e esse aporte depende do plano de carreira. A gente falou nessa nova formatação de distribuição de recursos, que é um projeto que está em discussão na Assembleia. Mas hoje, praticamente, os recursos da União vêm por habitantes, né? Nós temos aí uns números mirabolantes. Por exemplo, na Celeste são mais de 17 mil unidades consumidoras. Se a gente for multiplicar por 4, né, 4 pessoas em cada casa, a gente já ultrapassa 70 mil habitantes. Com relação à projeção do IBGE, 28, 29, 27 mil habitantes. Isso não dificulta a gestão, já que vem menos recurso para gerir um número maior de habitantes? Bastante, né? A gente agora teve uma mudança do FPM de 1,2 para 1,4. A gente já reuniu com o IBGE. A gente quer um censo atualizado para a nossa cidade. Hoje nosso censo tem 23 mil habitantes. Então, realmente, a gente está perdendo recurso. Então, a gente já cobrou isso do IBGE para a gente ter o censo atualizado e na programação para o próximo ano é fazer um novo censo na cidade. E com a população flutuante da temporada de verão, mais ainda? Na verdade, a população flutuante já foi muito maior. Muitas pessoas com a pandemia vieram morar na cidade. Fixou realmente a residência, aquela que vinha 2, 3 meses, ela está anual na cidade. Então, isso você tem um investimento maior de infra, de saúde, de educação. Como a gente tem esses dados?
com o valor que a gente está pagando de lixo. Praticamente anualmente, nós estamos pagando o que estão pagando na temporada. Ou seja, se tem mais lixo, tem mais consumo, né? Então a tendência é que com esses números do IBGE, a gente consiga trazer mais recursos para a cidade. Tudo se acredita que ano que vem teremos o censo, é isso? Estamos trabalhando para isso. Perfeito. Prefeito Júnior, a gente queria agradecer, mas antes a gente pede que você deixe uma mensagem para o garopabense ou para aqueles que não são garopabenses, né, de coração, mas escolheram essa terra para morar, já que a gente está comemorando, apesar de mais de 200 anos de história, estamos comemorando 60 anos de emancipação política e administrativa. Primeiro, é uma honra muito grande para mim estar no executivo comandando o município nos 60 anos, né? Eu que vim lá da Costa do Macacu, cresci aos poucos dentro da cidade, então para mim é uma alegria muito grande estar neste momento representando a cidade. Cidade que eu amo, a cidade que tem a minha família, então desejo a todos aí um Feliz Natal, né, um próspero ano novo com muita saúde, que possamos ter um ano melhor, que a nossa cidade acolhe e sempre vai acolher muito bem as pessoas que vieram morar na nossa cidade. Sejam todos muito bem-vindos e a gente vai sempre tentar fazer uma política pública de qualidade para que o nosso município possa crescer de forma sustentável e de qualidade. Marcelo? Então, agradecer mais uma vez ao prefeito por estar aqui conosco, nos concedendo esta entrevista hoje na Pix Notícias, né? E nós terminamos também essa edição desejando parabéns a todos os garopabenses que aqui nasceram e também aqueles que escolheram esta cidade para morar. Parabéns e obrigado a Garopaba por ser o que é, essa cidade linda, hospitaleira e acolhedora. Obrigado a você pela companhia e até a nossa próxima edição.